Quem nunca prometeu e não cumpriu, não é mesmo? Fala galerinha, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou a Mariana e esse é o Perdido Entre Vidas. Como todo bom leitor, aqui a gente adora fazer metas de leitura, fazer listas, e esse ano, justamente por causa da criação do canal, eu não podia deixar isso de fora, né? Eu pensei em fazer essa lista naquele formato de 12 livros para o ano, mas aí eu me deparei com essa tag no canal do Livraria em Casa, que foi o próprio Paulo Hatz quem criou. Eu vou deixar o link do canal dele aqui na descrição para vocês conferirem a tag original, tá bom? E vou deixar as perguntas também, caso vocês queiram responder e se comprometer de dedinho comigo. Primeira pergunta é: quantos livros você pretende ler no ano? Eu acho assim, pretender, a gente sempre pretende muita coisa, né? Mas, fazendo uma retrospectiva dos últimos 2 anos, eu acho seguro me manter numa média de 30 livros. Tá certo que eu tô tentando voltar às raízes e voltar a ler bastante, mas eu acho que 30 livros, por enquanto, ainda é uma meta segura, mas que ainda vai me fazer dar uma suadinha. A segunda pergunta é uma continuação que você quer ler. E eu preciso escolher uma só? Porque, veja bem, a ideia para 2022 é a gente dar continuidade em várias séries. Uma delas é a saga do Bruxo de Geralt de Rivia. Inclusive, se tu tá assistindo a série da Netflix, já para agora e já começa a ler os livros, que são muito melhores. Pra quem não conhece a série, a gente segue o Bruxo Geralt enquanto ele tem que ensinar a menina Ciri a lutar, ao mesmo tempo em que ele passa perrengue com a mulher da vida dele, a Yennefer, e tudo isso ao som das músicas do bardo Jaskier, que canta por aí as façanhas e aventuras que ele passa enquanto ele tá matando monstros. Se bem que, do jeito que eu falei, parece que é um filme de sessão da tarde, né? Mas vai com fé que tem muito mais coisa além disso e é um livro muito bom. Outra série que eu pretendo finalizar também em 2022 é a Saga do Assassino, da Robin Hobb. Nesses livros, a gente acompanha o Fitz, que é um filho bastardo do príncipe, que é levado até o castelo para que o rei crie ele como seu assassino particular. Eu li o primeiro livro no final do ano passado e me apaixonei pelo Fitz, me apaixonei pelo mundo, pela magia, então esse ano eu quero concluir essa série e não me interessa quantas páginas tem os outros livros. Os outros 2 livros serão lidos esse ano sim, e não quero nem saber. Outra série que eu quero continuar esse ano é O Amor da Minha Vida, Dragonlance. Essa série ela é composta por 3 trilogias mais uma duologia. Então eu já estou na 3ª trilogia e é essa que eu pretendo terminar. Essa daqui é a primeira, que são as Crônicas de Dragonlance. Depois a gente tem A Lenda dos Gêmeos. E depois a 3ª trilogia, que é a que eu tô, são as Crônicas Perdidas. Então a meta é finalizar os outros 2 livros das Crônicas Perdidas. Eu vou deixar a capinha deles pra vocês aqui. E eu não consigo entender como é que alguém vê a capa desses livros e não tem vontade de ler essa história. E se tu não tá entendendo como que uma série pode ter tantas trilogias, deixa aqui pra mim nos comentários que eu tô pensando em fazer um vídeo especial para esses livros, exatamente para explicar a ordem de leitura, a cronologia das histórias, explicar tudo certinho. O fato é que ainda faltam 4 livros para que eu termine essas histórias canônicas, então nós vamos trabalhar para que isso aconteça o quanto antes. A terceira pergunta é um autor que você quer ler pela primeira vez e qual livro? E como eu não vou mencionar aqui, a dama da ficção científica Octavia Butler. E tu acredita que até hoje eu não li nada dessa mulher? Então eu vou sanar esse meu déficit lendo Kindred esse ano. E eu sei que essa história ela tem a ver com uma personagem negra que volta no tempo para a época da escravidão, e ela faz isso diversas vezes. Parece que tem alguma coisa a ver com os antepassados dela. Então, isso é tudo que eu sei sobre esse livro. Mas, pela quantidade de elogios que eu já ouvi sobre esse livro, sobre essa autora, e sabendo que é um livro de história de viagem no tempo, é só o que eu preciso para dar vontade de ler. A quarta pergunta é um autor que você gosta muito e que pretende ler mais livros dele. E eu acho que seria inclusive uma heresia eu não botar aqui nessa pergunta o Brandon Sanderson. Sim, essa máquina de escrever fantasia, e fantasias de qualidade. Eu acho que quem gosta do gênero é obrigado a ler Brandon Sanderson, porque esse homem escreve é incrível. Então, a ideia é encaixar para algum momento desse ano o livro Elantris, que é a primeira publicação dele. Inclusive, eu ouço bastante pessoal comentando que dá para ver uma diferença bem grande entre a escrita dele desse primeiro livro e nos próximos que ele já publicou. Eu já li dele Mistborn, a primeira e a segunda era, e Os Executores. Então, eu sou super apaixonada pela escrita dele e vamos ver esse primeiro livro se eu vou sentir essa diferença. E uma coisa interessante também que me motiva para fazer essa leitura é que Elantris é um livro único. E a gente sabe como é difícil achar uma fantasia em livro único, né? Pergunta número 5. O que você vai se desafiar a fazer diferente em 2022? O canal, uai! Que coisa mais diferente do que isso? Diferente de tudo que eu já fiz a minha vida inteira?
Então, bora lá, vamos fazer esse desafio. Pergunta 6. Um calhamaço que você pretende ler? Sim, galerinha, sim. Outlander, da Diana Gabaldon. Eu vou me render a um romance. E eu já vi tanta gente elogiando os livros, tanto os livros quanto a série de TV. Até o meu irmão já me recomendou essa história. Então eu acho justo dar uma chance para esse calhamaço, nem que seja para pôr um pezinho na Escócia, pra gente poder sentir o clima. E sabendo que é uma história de viagem no tempo, de novo, eu amo histórias de viagem no tempo, então pode ser que eu realmente goste da história. E quem me conhece sabe que definitivamente romance não é o meu gênero literário. Mas eu acho que vale a pena dar uma conferida. Eu tô indo assim, tipo, com a mente super aberta. Vamos ver o que eu vou encontrar lá. Expectativa zero. Estamos aí, abertas às experiências. O que eu sei sobre essa história? Praticamente nada. Só sei que é uma enfermeira que volta no tempo e vai para lá na época das guerras entre a Escócia e a Inglaterra, eu acho. E acabou aí meu conhecimento. Então eu tô entrando realmente zero expectativas, zero conhecimento. Vamos ver o que vai dar dessa leitura. Porque até eu tô curiosa para saber a minha opinião sobre esse livro. Pergunta 7. Livros nacionais para ler. Então, quando eu me deparei com essa pergunta, eu percebi que não tinha nenhum nacional que me viesse à cabeça assim num primeiro momento. Claro que durante o ano vai acabar surgindo alguma coisa, mas eu me perguntei o que eu poderia incluir aqui agora nesse início de ano. Então, quando eu fui dar uma olhada na minha biblioteca, eu percebi que eu tinha o Sense8. Que eu tinha o Sense8. Quando eu fui dar uma olhada na minha biblioteca, eu percebi que eu tinha o Sense8 nível 5, da Carol Piovani. O que veio muito a calhar, porque eu vi esse livro sendo citado em diversos vídeos de melhores do ano. E tá aí. Vamos ler então essa ficção científica que tem como personagem principal uma inteligência artificial. Eu achei bem diferentona, não li nada assim ainda. Vamos ver então. Pergunta 8. Um livro que pretende reler. Pois então, a série A Roda do Tempo esteve aí, né? Eu assisti todos os episódios. Agora, me pergunto quanto que eu me lembro da história do livro. Isso costuma acontecer comigo, sabe? De eu esquecer tudo quando eu fico muito tempo longe da história. E foi o que acabou acontecendo com A Roda do Tempo. Então, eu li os 3 primeiros livros na corrida, e aí dei uma pausa até, porque estava lendo direto, né? Dei uma pausa da história para outras coisas, e acabou que eu esqueci o que estava acontecendo e nunca mais voltei. Então, a ideia é que esse ano eu consiga pegar A Roda do Tempo, o primeiro livro, talvez o segundo, não vamos prometer, porque eles são enormes. Vamos pegar o Olho do Mundo, vamos ler, vou fazer o meu resuminho bonito, fazer minhas anotações, para que depois eu possa, num dia, quando eu for voltar para a história, pegar aquelas anotações e me lembrar de pelo menos em que ponto que eu parei, né? E eu pretendo ler os 14 livros. E com certeza não no ano de 2022. Isso é uma coisa que só vai ser iniciada agora em 2022. Mas talvez lendo 1 ou 2 por ano eu consiga fazer essa ideia funcionar. E é isso, né? Um pequeno calhamaço de 800 páginas, botar aí na lista do ano, só pra gente não perder o costume. 9. Um livro hypado que você finalmente pretende ler. Eu escolhi então A Vida Invisível de Ed La Rue, da Victoria Schwab. E cara, um livro onde a menina faz um pacto lá em 1700 bolinha. Ela faz um pacto para viver para sempre. Só que todo mundo que conhece ela, assim que ela vira as costas, esquece que ela existe. Tu tem ideia do quão interessante é esse plot? Além da história em si já me encher de curiosidade, eu ouvi muita gente falando bem desse livro, o que só fez aumentar minha vontade de ler. E a hora chegou, não é mesmo? Então, essa vai ser minha estreia com a autora, então bora lá, ver se é tudo isso mesmo que eles estão falando. 10. Um livro clássico que você quer ler. Então, galerinha, eu percebi recentemente que eu gosto bastante dos clássicos góticos. Então, dando uma olhada em quais livros que faziam parte dessa lista, eu encontrei O Fantasma da Ópera. Esse livro, ele é do Gaston Leroux, não sei se é assim que se pronuncia, eu não manjo absolutamente nada de francês, mas é assim que chamaremos. E pra falar a verdade pra vocês, eu não sei exatamente sobre o que é essa história, a não ser que tenha um fantasma numa ópera. Oh, veja só. Então, vou dar uma lida aqui na orelha e vamos descobrir sobre o que é essa história. Uma criatura enigmática e mascarada perambula pela ópera de Paris, levando rumores entre os artistas e funcionários que ali frequentam. Acontecimentos assustadores levam a direção do teatro a considerar que um fantasma realmente assombra o lugar. A misteriosa figura mascarada passa a visitar a jovem cantora lírica Christine Daae e lhe dá lições de canto, planejando seduzi-la e transformá-la na prima-dona da Ópera de Paris.
A jovem acredita que a voz ouvida é do anjo da música, que a fará triunfar. Então ela sela um pacto sem imaginar quais serão as consequências. É sério isso, produção? Que a menina foi tapada a esse ponto? Vou ler, óbvio que vou ler agora. Eu tô curiosa pra saber o que vai acontecer. Porque aqui embaixo tá escrito pequenininho aqui, ó. Terror, ciúmes, amor e tragédia permeiam a relação entre Christine e o fantasma da ópera. Então acho que esse fantasma deve ficar meio desbitolado, achando que agora é a mulher dele. Vamos ler e vamos ver o que a gente acha. E por último, o lançamento que você está mais ansioso. The Way of Kings, do Brandon Sanderson. Olha ele de novo aí. Cara, sério, tudo que esse homem escreve é bom, até a lista de supermercado desse homem deve ser interessante. Então, se a gente sabe que vai rolar um lançamento esse ano, da editora Trama, se eu não me engano, a gente sabe que vai rolar, como é que eu não vou pirar e não vou ficar ansiosa querendo ler isso de uma vez? Dizem que essa é uma das maiores séries que ele está escrevendo, porque ele escreve muita coisa, ele escreve tudo ao mesmo tempo. Então, dentre as séries que ele está escrevendo, essa é uma das maiores, tanto em questão do mundo ser muito bem construído e bem complexo, quanto na questão de maiores literalmente, porque os livros têm quase 1000 páginas, eu acho, são super calhamaços, cada um deles, se eu não me engano, tem 3 ou 4 que já foram publicados, então a gente tá super ansioso aqui esperando por esse livro. Eu acho que ler ele no original em inglês deve ser um pouco mais complicadinho pela complexidade do mundo, até porque o Sanderson ele cria mundos que são bem diferentes. Então, talvez não o mundo, mas o sistema de magia geralmente é complexo. Então, lendo em inglês eu acho que deve dificultar um pouco mais. Então vamos esperar sair esse lançamento e aí a gente se joga de cabeça nesse mundo. E esse livro, ele é o primeiro da série The Stormlight Archive. E eu não sei absolutamente nada. Não sei do que se trata, só sei que são livros gigantes de fantasia épica e que a galera toda é apaixonada. Mas sério, só de ter o nome desse autor na capa eu já não preciso saber de mais nada. Eu já sei que a história vai ser boa. Até agora, eu já li 3 trilogias dele, como eu comentei anteriormente, e nenhuma delas foi menos de 4 estrelas. Então, minha expectativa para esse livro tá, ó, lá em cima. E vamos ver, quando chegar aqui, estaremos ansiosos para ler. Então, galerinha, eu acabei de perceber que de todos os livros que eu citei aqui, só 4 deles eu sei do que se trata. Os outros eu tenho só uma vaga ideia. Talvez isso até pudesse cair na pergunta sobre o que eu vou me desafiar a fazer esse ano, porque vou ler uma calhamada de livros que eu não faço ideia do que tem lá dentro. Então, vamos ver qual vai ser o saldo do ano no final e se isso foi uma experiência boa ou não. Aí eu volto para contar para vocês. Então já aproveita e já te inscreve no canal pra gente descobrir junto como é que vai ser essa experiência e deixa essa curtida marota se tu acha que eu pirei muito nas metas. Ah, e escreve aqui nos comentários quais vão ser as tuas metas para esse ano. Bom, espero que tenham gostado das minhas escolhas e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!